Amém. Irmãos, eu vou dar um pouquinho de contexto para vocês antes da gente começar. Nós estamos no capítulo 11 de 2 Reis. Vocês podem abrir aí, capítulo 11 de 2 Reis. Hoje nós vamos caminhar nesse capítulo um pouquinho. Mas eu quero dar um pouco de contexto para vocês, para relembrar mesmo aquilo que a gente já viu, né? Um pouco do contexto do que Israel estava vivendo nesse momento. Nos capítulos anteriores, Jeú, né, o rei Jeú, o agora rei Jeú, né, matou o rei Jorão e o rei Acasias e mandou uma carta aos tutores dos 70 filhos de Acabe, falando assim: pode coroar um dos filhos de Acabe como rei. Só que os tutores ficaram com medo, e por causa do medo que eles tinham de Jeú, porque eles pensaram assim: esse cara matou 2 reis, ele enfrentou 2 reis e ganhou, quem somos nós? Então, os tutores dos filhos de Acabe responderam à carta de Jeú, falando que não iam coroar os filhos de Acabe como rei, que Jeú, então, seria o rei de Israel, do reino do norte. E aí, se você observar ali, 2 Reis 10, versículos 10 e 11, você vai ver a palavra de Deus dizendo assim: sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os conhecidos, os sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui nesse capítulo 10 é que o que Jeú fez foi o cumprimento daquilo que o Senhor já tinha proferido contra a casa de Acabe. Isso lá em 1 Reis, pela boca do profeta Elias. O profeta Elias falou que a casa de Acabe inteira seria destruída, que a família de Acabe seria morta por causa do pecado que eles levaram Israel a cometer. Então, chega nesse momento, nesse capítulo 10, os parentes de Acabe, os conhecidos de Acabe, as pessoas que tinham influência, qualquer pessoa que tinha qualquer contato com Acabe, Jeú exterminou a família de Acabe, acabou com a casa de Acabe. Só que nesse meio tempo, a casa de Acabe tinha feito um casamento com o reino do sul, né, que é Judá. Então, a casa de Acabe governava o reino do norte, Israel. Só que por um casamento, né, de Atalia, eles começaram a influenciar também o reino do sul. E nesse meio tempo, que Jeú trouxe justiça, trouxe a vingança de Deus sobre a casa de Acabe, essa vingança também alcançou o reino do sul. Então, se você ler o capítulo 10 ali, você vai ver que Acasias também morreu nesse percurso. Só que Acasias não era do reino de Israel. Acasias era do reino de Judá. Ele era rei de Judá. Então, nesse meio tempo, Jeú também matou Acasias. E aqui nós chegamos, então, no capítulo 11. Né? Depois de executar o juízo de Deus em Samaria e contra a casa de Acabe, né, e contra os sacerdotes de Baal, nós chegamos aqui no capítulo 11, e como o pastor falou outras vezes, né, se você ler, por que nós precisamos de contexto? Se você ler corrido, os livros de Reis, Crônicas, Samuel, você vai ver que às vezes está falando do reino de Israel, às vezes está falando do reino de Judá. Né? Então, você precisa se contextualizar para você entender onde que essa história está acontecendo. Então, nós começamos o capítulo 11 aqui, nós saímos do reino do norte, do reino de Israel, e voltamos a história para o reino de Judá. Então, todo esse capítulo 11 nós vamos falar sobre o que aconteceu agora no reino de Judá. Amém? Amém. Então, vamos lá. Lucas, convidado novo, rosto novo aqui. Começa para a gente, lê o versículo 1 ali para a gente e fala um pouquinho sobre o que estava acontecendo agora no Reino do Sul. Bom dia, pessoal, graça e paz. O texto fala assim: quando Atalaia, mãe de Acasias, soube
que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Então, gente, Atalaia, mãe de Acasias, ela era filha de Acabe com Jezabel. E ela estava agora influenciando, como o Felipe falou, também no reino de Judá. E nesse momento, ela viu que o seu filho tinha morrido. E o que ela falou? Extermina tudo. Vamos matar todo o restante da família real, porque ela queria ali tomar o poder. E aqui eu vejo que o diabo ele sempre aproveita de situações de fragilidade em nossa vida para tomar poder, para governar, para tentar governar sua casa, para tentar governar a sua família. E ela se aproveitou desse momento, tendo esse espírito de Jezabel, esse espírito de uma mulher influente, de uma mulher que quer tomar o poder à força. Ela se aproveitou daquele momento para tentar fazer isso. Eu trouxe aqui um outro exemplo, que é o exemplo de Jesus, quando ele está indo para o deserto. E o diabo ali, ele vê em Jesus uma oportunidade também de fragilidade. E ele vai tentá-lo naquele momento. Em Lucas 4, no versículo 13, o versículo fala assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, ou seja, deixou Jesus até ocasião oportuna. Então, o que o diabo faz? Ele sempre vai buscar uma oportunidade, até a ocasião oportuna. Quando ele vê uma ocasião oportuna na nossa vida, para ele, isso é um momento de fragilidade e um momento que ele pode tentar dominar a sua casa. Foi isso que essa mulher tentou fazer naquele momento. É por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, né? Porque o diabo não age onde quer, da forma que quer, né? Às vezes as pessoas pensam isso, mas o diabo não pode tocar na família. A Bíblia diz em Jó, quando teve uma conversa entre o diabo e Deus, o diabo fala com Deus assim: você cercou a casa dele. Ou seja, eu não consigo tocá-lo, eu não consigo fazer nada com ele porque você cercou a casa de Jó. Então, a Bíblia vai dizer: não deis lugar ao diabo. O que nós não podemos é, nesses momentos de fragilidade, dar lugar para o inimigo agir na nossa vida. E eu queria... A evangelista Maria Emília esteve aqui com a gente falando a respeito dos capítulos passados, né? E nós falamos um pouco, evangelista, sobre herança espiritual. Você trouxe até um exemplo de uma história da Ana Paula, né? Ana Paula Valadão, que isso estava acontecendo na casa dela, né? De que as mulheres da casa dela tinham essa herança desse espírito de Jezabel até o dia que pastor Gustavo encerrou isso ali, né, com aquela fala. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito disso. Graça e paz, irmãos. Bom dia, né, de novo. A gente vê aqui, no caso de Atalia, que ela já veio de uma linhagem que não servia ao Senhor. Então, ela trazia uma herança espiritual e uma herança física, porque ela foi ensinada a servir outros deuses. E a herança espiritual, porque foi passado de pai para filho. Em Êxodo 20, né, fala que, Êxodo 25, se eu não me engano, que o Senhor, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso aí se chama a lei da herança, a lei espiritual da herança. O Felipe estava usando o texto de Jó, falando que o diabo falou para Deus, né? O Senhor cercou, né? O Senhor cercou a casa. Então, Deus ele levantou um muro de proteção. Tem um texto de Provérbios que diz assim: o que rompe o muro, uma cobra o morderá, né? Então, assim, como que a gente rompe esse muro de proteção de Deus? É quando a gente dá legalidade. A gente dá legalidade através do pecado, ou a gente recebe essa legalidade através de uma herança espiritual. E herança espiritual não significa que a pessoa perdeu a salvação. Tá, irmãos? Fiquem atentos com isso. Herança espiritual significa viver uma vida
totalmente derrotado, uma vida amarrada, uma vida presa, né? E não é isso que Deus tem para nós. O que Ele tem para nós é comer o melhor dessa terra. E quando o texto diz comer o melhor desta terra, não é só comida, é usufruir do que tem de melhor aqui nessa terra. É isso que Deus tem reservado para nós. E a herança, os nossos pecados, eles vão gerar herança para os nossos descendentes. Então, os pecados de Jezabel geraram uma herança espiritual não só para a Atalia, que era filha, mas para todos os descendentes. E essa herança, ela precisa ser quebrada em Cristo. E como que a gente faz isso? A gente precisa confessar os pecados dos nossos antepassados. Nossa, Maria Emília, mas a gente vai fazer um negócio desse? Daniel, capítulo 9. Daniel ora por ele e pelos pecados do povo de Israel, pelos pecados dos antepassados, fazendo o quê? Se arrependendo, pedindo perdão e abrindo mão de toda a herança espiritual que recebeu dos pais. Nós precisamos estar atentos a isso. O pai foi viciado, gerou herança. Nós precisamos entrar com oração, com confissão, com renúncia. Alguém fez aborto na família, né? Antigamente, as vovozinhas tomavam os chazinhos, né? Tinha muito filho, tomava o chazinho e abortava. E, às vezes, nem percebia que tinha abortado, achava que era simplesmente o ciclo menstrual normal. Mas era um aborto. Derramamento de sangue gera nas futuras gerações mortes inesperadas, mortes muito traumáticas, né? Então, herança espiritual é algo muito sério. E, no caso de Atalia, ela herdou esse espírito de Jezabel. E aí ela fez uma festa, né? Festa infernal aqui no reino, porque a intenção dela era matar toda a descendência, mas o Senhor sempre entra com providência. Amém. Quando você estuda um pouco a respeito disso, tem um termo que se chama arrependimento vicário, que é se arrepender por pecados alheios ao seu, né? Quando a Bíblia vai dizer, quando Deus diz em Crônicas, né, para que o povo se arrependesse, para que Deus sarasse a terra, é por causa disso, né? Em Esdras também tem um exemplo, né? A evangelista citou em Daniel, em Esdras também tem um exemplo onde Esdras se arrepende pelo pecado que o povo cometeu, né? Para que eles pudessem novamente entrar na terra prometida, né? Porque eles estavam em exílio e Esdras se arrepende, o povo se arrepende pelo próprio pecado e pelo pecado que não era deles. Isso se chama arrependimento vicário. Então, nós podemos também fazer isso. E aí, nós chegamos aqui, irmãos, em um momento, porque o versículo que o Lucas leu diz assim que Atalia destruiu toda a descendência real. E aí, evangelista Josivane, essa descendência real do qual está falando o texto aqui, é a descendência real da casa de Davi, que tinha promessa de Deus, né? Que Deus falou com Davi, sempre haverá um da sua casa no trono. Como que foi isso? Porque essa mulher chega, então, e destrói essa descendência real. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu também sou novo aqui, né? Interessante ministrar sentado. É bem interessante mesmo. A gente perde um pouco da locomoção. Mas voltando aqui ao que o irmão está falando, já abriu tanto link aqui, né? Um vai falando, outro fala uma coisa. Só para que eu chegue na resposta, interessante é que nesse texto a gente vê 2 reinos. Mas deveria haver 2 reinos? O que é que os irmãos acham? Deveria haver 2 reinos? Nós estamos falando do reino do norte e, de forma específica, hoje do reino do sul, o reino de Judá. Mas deveriam haver esses 2 reinos? Esses 2 reinos
não eram ambos do povo de Deus? Então, é lógico que se a gente for puxando, for voltando aqui a fita, para contextualizar, a gente vai perceber que não deveria haver isso. Mas, por algum momento, por algum ocorrido, houve a divisão, a separação. Então, agora se formou esses dois reinos. Percebam que, havendo esses dois reinos, foram surgindo novos problemas. Visando Atalia resolver um problema anterior, matando a todos, agora estava criando um outro problema. Então, percebam que, quando algo inicia de forma errada, a tendência é que aquilo vá se perpetuando, né? A evangelista Maria Emília mencionou sobre herança espiritual. E muitos cristãos têm dificuldade de acreditar, de crer dessa forma. Todos nós, como cristãos, entendemos que o pecado entrou no mundo por Adão. Então, a gente crê que, por Adão ter pecado, automaticamente nós nos fizemos pecadores. Mas a gente não crê que o pecado dos nossos pais possa influenciar nas nossas decisões. Parece cômico, né? Perceberam a lógica da coisa? Se eu acredito que Adão errou lá atrás, lá no Éden, e isso influencia a minha vida, e por que eu não creio que Adão, que errou lá atrás, influencia hoje? Por que meus pais, que estão muito próximo de mim, o erro dele não influencia diretamente em mim? Então, voltando ao texto aqui, a gente percebe o seguinte, que para resolver um problema, eles criaram outro. Matando o quê? A família real. Mataram a família real não foi porque queriam o mal, foi porque queriam resolver um problema de descendência, de geração. Mas aí, no versículo 2, a Bíblia vai nos dizer que alguém percebeu e guardou, recolheu uma criança, um recém-nascido, para manter uma linhagem real pura. Porque o reino de Judá era o reino que já havia sido profetizado acerca de Jesus. E aí, como a gente precisa dividir a palavra com vários, eu não sei quanto tempo eu posso me delongar. Percebeu que tem dificuldade de conter as palavras, né? Volta a palavra para você, irmão. Amém. O versículo 2 e 3, que o evangelista citou, vai dizer: Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Então, o que esse texto vai dizer é exatamente o que o evangelista citou, que no meio dessa matança, né, que Atalia estava trazendo sobre a descendência de Davi, uma mulher, Jeoseba, né, toma, então, Joás, então recém-nascido, e o esconde na casa de Deus, né? E isso durou, como o versículo 3 vai dizer ali, 6 anos. E nesse tempo, Atalia reinava sobre Judá, trazendo todas as práticas da família de Acabe que levaram juízo ao reino do norte. Então, Atalia começa a fazer as mesmas coisas no reino de Judá. Trouxe idolatria, né, imoralidade sexual, esse espírito de Jezabel tem essas características, né, de sedução, engano, e ela estava trazendo isso, então, ao reino de Judá. E nós chegamos a um ponto aqui, porque, como eu falei, lá atrás, né, quando começou a história dos reis, né, quando Davi reinava, Deus falou com Davi. Deus prometeu a Davi a descendência real sempre no trono. Mas aquilo ali apontava para Cristo, né? Se você lê os evangelhos, Mateus 1 tem
a descendência de Jesus. Em Lucas também tem a linhagem de Jesus, né? E essa linhagem chega e aponta para Davi, porque essa promessa que Deus fez a Davi não era simplesmente a respeito de algo físico, mas algo espiritual. Ele estava falando com Davi que da linhagem, a raiz de Jessé, né, a palavra vai dizer em Isaías, da raiz de Jessé viria o Cristo, o Salvador. Só que lá atrás Deus prometeu isso, e agora chega alguém, se levanta alguém que quer exterminar a família da promessa, né? E como que foi isso, Lucas? Os planos de Atalia surpreenderam o Senhor? Então, por 6 anos, como foi citado aqui, ela pensou que tinha tido sucesso nos seus planos, né? Ela reinou durante 6 anos e até aquele momento ela pensou que, não, a partir de agora eu tomei o poder e a nova cultura que eu estou trazendo está sendo espalhada por esse país, né? O reino de Judá agora estava recebendo essa cultura de um reino diferente, até que esse menino, um bebê, né, que foi escondido, reaparece, e Deus, ele sempre faz isso, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. A única pessoa viva para perpetuar o reinado de Davi era aquela criança, era um bebê. Você olhava assim, um menino qualquer era a única pessoa que poderia perpetuar o reino, né? Então, os planos de Deus não podem ser frustrados, e Ele mesmo garante isso, né? Sim, na nossa vida, irmãos, isso é muito aplicável, né? Porque a gente fala a respeito dos planos de Deus e nós estamos vivendo aqui um tempo diferente, né? Celebrações proféticas, nós estamos apontando, né, para aquilo que Deus está fazendo e fará na nossa igreja, e tudo isso é de acordo com o plano de Deus. A nossa maior luta é sempre descobrir a vontade de Deus, é sempre aquele versículo que eu li no início: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Porque os nossos planos, quem faz somos nós, e quem garante que vai dar certo? Ninguém. Porque nós somos falhos. Pode dar certo como pode não dar. Mas quando nós estamos tratando do plano de Deus, nós temos garantia de que vai dar certo, não por causa das pessoas, mas porque quem garante esses planos é o próprio Deus. Ou seja, se fosse plano de Davi ter uma linhagem real perpétua, isso sairia do controle dele. Porque agora, veja bem, a história chega num ponto onde o único descendente de Davi é um bebê indefeso. E se não é Deus, se não é um plano de Deus perpetuar a linhagem de Davi, a história acabava ali. Porque o que um bebê indefeso pode garantir, né, sobre um planejamento real, uma descendência real? Nada. Ele estava de mão em mão ali, né, escondido no templo, e ele não tinha poder para nada, para garantir nada com relação a isso. Mas como foi uma promessa de Deus, essa palavra sobre o reinado e a casa de Davi era uma palavra de Deus, aquele plano não era garantido por homens, era garantido pelo próprio Deus. Porque se você ler Jeremias 1:12, a palavra diz assim, Deus falando com Jeremias: eu velo em fazer cumprir a minha palavra. Então, no momento em que eu e você descobrimos qual é o plano de Deus, nós temos garantia nisso. Garantia não baseada em nós, na nossa vontade, no que nós podemos, mas baseado naquele que prometeu, naquele que planejou. Isso está em Jó 42, versículo 2, quando Jó fala com Deus assim: agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Na minha e na sua vida é a mesma coisa, meu irmão. A nossa luta é sempre para descobrir qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus, o que Deus deseja fazer, o que Ele quer fazer sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre a minha vida. Qual é o plano de Deus? Porque aquele que tem o seu futuro nas mãos é o seu Deus, né?
Se você coloca o seu futuro nas mãos do seu planejamento, da sua sabedoria, a palavra vai dizer em Provérbios, não se apoie no seu próprio entendimento. Mas se você coloca o seu futuro nas mãos de Deus, e é isso que nós crentes fazemos, né? Nós temos uma esperança eterna, uma esperança de vida eterna, mas isso não é baseado na nossa vontade, não somos nós que garantimos a nossa vida eterna. Nós temos essa certeza porque quem garante esses planos é Deus, porque quem prometeu isso foi Deus. E então Joás foi escondido. Aquele bebê foi escondido ali, né, por 6 anos. E Deus sempre protege a sua palavra e o seu povo, né? Como eu falei, Deus vela por fazer cumprir a sua vontade. Então, por 6 anos, o inimigo achava que tinha vencido Maria Emília. Por 6 anos, parece que foi assim, missão cumprida, acabei com tudo, daqui para frente nós vamos seguir outro planejamento. E é tão interessante, né? Eu estava ouvindo aqui e estava lembrando, nós estamos aqui no final de semana, né, com as crianças, ministramos ontem, ministramos hoje a gente adiantou o culto, né, um pouquinho, ministrando sobre eles e vendo aqui, né, que a tia escondeu esse menino durante 6 anos, o inimigo achando que estava vencendo, e estava tudo acontecendo ali, a idolatria lá, o império de Atalia ali no auge, ela levando o povo a se perverter, né, os costumes dela, mas existia alguém que estava guardado em Deus, né, e era um bebê, né, e aí a gente ministrando hoje de manhã com as crianças, nós estamos guardando essas crianças. Os pais precisam entender, os filhos não são nossos. Nós precisamos guardar os nossos filhos. Guardar como? Não é só colocar comida na mesa, vestimenta, remédio, escola, mas é guardar eles no Senhor, no ensinamento da palavra, na ministração das orações, nos momentos de devocionais. E nós ministramos aqui, e Deus ele fala muito claramente com os tios do Kids, com a gente, que nós estamos ministrando a pastores, nós estamos ministrando a missionários, a ministros de louvor, nós estamos ministrando para a liderança da igreja de amanhã. Eles são igreja hoje, mas eles são a liderança de amanhã, assim como esse bebê. Ele estava escondido e sendo preparado para reinar. Então, é um despertamento para nós como família e como igreja, né? Está guardando a próxima geração, guardando aqueles que vão liderar, que vão fazer a diferença. E a nossa função é profetizar que eles farão muito mais do que nós, que Deus vai usá-los com muito mais poder, com muito mais autoridade do que nós, né? Para se levantar contra uma geração que está pervertida. Porque hoje, a gente já falou sobre isso em outros domingos, parece que é errado ser crente, né? O certo é a libertinagem que está liberada aí, e parece que o errado é ser cristão. Então, os nossos filhos, as nossas crianças precisam estar preparadas para se levantar, como nesse texto, né? Esse menino precisava se levantar contra essa ideologia, essa vida que estava instaurada aí, porque era o remanescente de Davi. Foi o que sobrou, né, para reinar. E é interessante, no versículo 4, que tinha um sacerdote junto, né? O texto fala assim, que o sacerdote Joiada acompanhou esse processo. Então, tinha um homem ali separado por Deus, participando do preparo dessa criança, porque o futuro dele já tinha sido apontado. Ele era da descendência real e ele era a única pessoa legalmente autorizada para ocupar aquele espaço, para ocupar o espaço do reinado. Então, ele tinha um futuro apontado e tinha um homem de Deus preparando ele para viver aquilo. E o que a gente está vivendo aqui, como a Maria Emília citou, é exatamente isso. Pessoas separadas por Deus para preparar
a nova geração. E é tão importante esse momento de preparo que Deus faz isso durante toda a trajetória que está descrita na Bíblia. Deus fez isso com Davi, ungiu ele rei, antes mesmo dele ocupar esse trono, para quê? Apontou o futuro dele, para que ele pudesse se preparar. Fez isso com Sansão também, antes do nascimento dele, já avisou os pais dele quem Sansão seria, como ele deveria ser preparado. João, o Batista, também ficou 30 anos no deserto se preparando, e a gente vê a diferença no ministério de pessoas que levaram o preparo a sério e de pessoas que ignoraram o processo, não deram tamanha importância, né, ao processo. Não, já foi apontado o meu futuro, eu sei que eu tenho isso garantido. Só que o preparo faz toda a diferença quando esse ministério ele vem se tornar ativo. Isso foi fundamental, né, para o reinado desse rapaz. Sim, e a gente vê isso por toda a Bíblia mesmo, né? Estava lembrando aqui de Moisés também, que a história é até engraçado, né? Porque parece que os planos de Deus estão sempre por um fio, né? Às vezes, assim, estava lá Moisés, a mesma situação de Joás, um bebê navegando num rio, né? Num cesto. Gente, Deus é brilhante, né? Deus é brilhante e os planos de Deus são assim. Só que a gente precisa dar a mesma importância que Deus dá a isso, né? Porque eu até lembrei de uma palavra que o pastor pregou nessa série de mensagens da Bíblia mesmo. Está lá no YouTube da igreja, o líder provisionado por Deus. Porque Deus sempre provê a liderança da próxima geração. Deus está sempre cuidando disso, né? Cuidando de que os seus planos serão cumpridos. Então, como a Maria Emília estava falando, a gente está comentando aqui que essas crianças estão aqui e nós precisamos dar a mesma importância que Deus dá a esse momento. Porque, para Deus, né, não tem passado, presente ou futuro. Ele já está vendo quem essas crianças são lá na frente, né? Mesmo que nós não estejamos vendo. Mas nós precisamos tratar isso com a mesma importância que Deus trata. Sabe? Seu filho, seu sobrinho, né? Como foi o caso aqui de Jeoseba e Joás. Essas crianças que estão perto de você, você precisa tratar isso com a mesma importância que Deus trata. Eles são quem vai garantir o futuro, né? O plano de Deus no futuro. O plano de Deus está nas nossas mãos. Hoje nós somos a igreja militante, nós estamos aqui, mas amanhã essa geração chega e o que garante que o plano de Deus vai seguir, né? É Deus quem garante, mas vai passar pelas mãos dele, sabe? Você precisa entender isso na vida do seu filho. Fala, não, de quem que eu estou cuidando aqui? Qual é o propósito de Deus na vida dele, né? É um pastor? É um presidente? Quem sabe, né? O que Deus vai colocar nas mãos dele? Você precisa entender isso. É interessante que quando há o chamado de Davi, quando Davi é ungido rei, né? Ele estava lá com um rebanho no campo e o profeta Samuel fala assim, ninguém se senta à mesa até o pequeno chegar. Ninguém se assenta. Nós não vamos comer até ele chegar. O que é isso? Honra. Porque Samuel sabia que aquele ali não era o pastor de ovelhas, aquele ali era o rei de Israel. Então, no dia que nós entendermos isso a respeito dessas crianças, né, de todas que chegam ao nosso redor, né, nós vamos tratar com essa importância também. Felipe, eu estava um dia conversando com meu irmão e a gente estava falando sobre o esfriamento da Europa, né? Que a Europa já foi palco de avivamentos, né? De grande mover do Senhor, e a gente estava conversando sobre isso. E aí ele teve uma fala que eu não tinha me atentado. A gente falava assim, mas por que hoje as igrejas lá se transformaram em boates, se transformaram em bares, né? Então, assim, houve um esfriamento da Igreja de Cristo em alguns lugares da Europa. E aí ele olhou nos meus olhos e disse assim, a próxima geração não foi preparada. A igreja do futuro não foi preparada naquele lugar. Então, morreu com os adultos. Como é importante guardar, né? A próxima geração.
Tem um versículo na Bíblia que fala exatamente isso, né? A respeito da geração de Josué. Quando aquela geração morreu, o versículo fala isso, literalmente. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E dali para frente, a história de Israel é isso. São guerras que eles não precisavam lutar, são situações que eles não precisavam enfrentar, mas porque a próxima geração não foi preparada, eles viveram tudo isso. O evangelista Josivane. Eu ia falar justo sobre isso, né? Porque aí remete a nós a responsabilidade como pais, né? Aqueles que já têm o privilégio de ser pai, às vezes não é pai, mas é um tio, é uma tia, da importância que temos como pessoas que servem a Cristo e que precisam transmitir Cristo. Quando a Bíblia fala da missão da igreja, que deve pregar o Evangelho até os confins da terra, ela primeiro começa narrando algo mais próximo, né? Primeiro ele começa dizendo assim, em Samaria e ser-me-eis testemunha. Eu estou falando de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, lugar onde eles estavam. O irmão nos ajudou ali e colocou o texto. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aí tem um plano missionário, aí tem um plano de evangelização que contempla todo o mundo, todo o globo. Mas quando a gente fala dos confins da terra, isso fica um pouco distante de nós. Tá? Então, vamos trazer isso para uma realidade mais próxima? Se levarmos em consideração que os confins da terra é o mundo, então Samaria poderia ser o continente em que habitamos. Vamos trazer para mais perto? Judéia seria a nação que nós habitamos. E Samaria, o nosso estado. Poxa, mas o nosso estado é grande. Tem 78 municípios. Talvez eu e você não temos esse ministério que ganhou de Deus uma tarrafa. Todo mundo conhece uma tarrafa aqui? Tarrafa? Os que conhecem tarrafa, faz assim com a mão? A maioria. Então, algumas pessoas ganharam de Deus uma tarrafa. Então, joga e pesca muitos peixes ao mesmo tempo. Outros ganharam só um anzol. Então, o importante é que quem ganhou uma tarrafa, ele não é maior do que quem ganhou um anzol. Ambos têm a missão de pescar. Então, trazendo essa realidade missionária para próximo de nós, então a gente poderia dizer que o confins da terra seria a nossa cidade. Samaria seria o nosso bairro, Judéia a nossa rua e Jerusalém a nossa casa. Aí a missão do evangelho, ela se torna pessoal, ela se torna possível. Porque no cuidado das crianças da nossa casa, o testemunho, no texto que o Felipe mencionou, de Josué, que a geração posterior não conhecia o Deus de Israel, foi justamente porque os pais não transmitiram esse legado, porque os pais não deixaram um marco na vida daquelas crianças. E o interessante é que a criança Joás guardada, ela aponta para Cristo. Toda leitura da Bíblia que fazemos, o centro é Cristo. Toda a aplicação é Cristo. Então, perceba que Cristo também, em sua infância, foi buscado pela morte do mesmo. E ele foi guardado. E guardado justamente pela provisão de Deus. Então, Deus sempre provê para o seu próprio intento. Então, quando nós precisamos de algo, e aquilo vai glorificar a Deus, Deus se incumbe, se responsabiliza por prover aquilo. Seja a saúde física, seja a saúde emocional, seja a saúde financeira, seja a saúde conjugal. Se no que você está passando, se naquilo que você está enfrentando, você vai glorificar a Deus, descanse o seu coração, porque Deus vai ter os meios de prover isso, para chegar isso na sua casa, chegar isso na sua vida. Então, como pais que somos, e responsáveis, precisamos viver Cristo de uma forma em que os nossos filhos possam ver Cristo em nós.
e independente do ministério que ele vai ter quando crescer, mas que ele represente Cristo. Porque um pastor, ele ganha almas ministrando à igreja, mas um pedreiro, ele ganha alma enquanto reboca uma parede. Um eletricista, ele ganha almas enquanto ele conserta uma lâmpada na casa de alguém. E assim nós poderíamos divagar por todas as demais profissões. Um comerciante, ele ganha almas enquanto ele negocia no seu comércio, com as atitudes e os princípios do reino. Amém? Amém. Isso é muito importante, porque é uma conversa sobre o futuro, né? E nós precisamos pensar bem nisso, né? Por exemplo, a gente pode citar mães de grandes homens de Deus, né? A mãe do Billy Graham, a mãe de John Wesley. Tem uma história a respeito da mãe de John Wesley, né? Eu acho que tem até o livro dela ali, que ela passava 6 horas do seu dia educando seus filhos, né? E ela, o nome dela não é lembrado na história, mas o nome de John Wesley, né, mudou a história da igreja. Então, isso é muito importante, essa questão de como a gente está tratando com isso, né? O nome dela não, mas o legado dela ficou, né? Sim, e muito marcado, né? Mas aí, voltando aqui no capítulo, no versículo 12, a palavra vai dizer que então Joiada, né, o sacerdote, fez sair o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu testemunho. E o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as palmas, e disseram, viva o rei. Então, depois de 6 anos, depois desse tempo todo de espera, né, esse então bebê já estava com 7 anos, e ali ele é coroado rei pelo povo e pelos líderes, né, do povo e pelo sacerdote. Só que aí nós pensamos, eles estão lá no templo coroando esse rei, mas Atalia estava governando. E o que aconteceu então com Atalia, evangelista Maria Emília, quando Joás foi coroado? Ela não ia deixar, né? Ainda mais um bebê, né? Porque ia frustrar os planos dela, né? Ia frustrar os planos dela, e aqui no texto diz que ela rasga as vestes, né? Ela rasga as vestes, ela se revolta, e ela é morta, né? Ela é morta porque os planos do Senhor, eles não são frustrados. E às vezes a gente acha que perdeu o controle, né? Que Deus perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle. Porque as coisas, elas não acontecem como a gente quer, mas elas acontecem como Deus determina, né? Ela jamais queria aceitar, né, que um bebê fosse coroado, né? Mas então precisou haver uma batalha para que ela fosse retirada do trono, né? E ela foi morta e foi retirada do trono. Quando a gente fala sobre seguir os planos de Deus, a gente está falando sobre isso hoje, né? Como os planos de Deus acontecem. Muitas vezes nós nos enganamos ao pensar que, tipo assim, né? Não, vamos seguir o plano de Deus então, que vai ser tranquilo. Bom, nem sempre. Nós precisamos falar disso, né? Nem sempre é tranquilo, nem sempre é fácil, né? Por ser o plano de Deus. Mas muitas vezes se apresentam batalhas, muitas vezes se apresenta oposição. Na verdade, eu falo nem sempre, mas é na maioria das vezes, né? Porque quando nós estamos seguindo o plano de Deus, a Bíblia diz que quem quer ser amigo de Deus, faz-se inimigo do mundo. Então, assim, nós temos inimizade com pouca coisa, né? Só o mundo inteiro. Então, seguir o plano de Deus é assim, muitas vezes, né? Não é que não vai ter oposição na sua vida, não é que não vai ter batalha para você enfrentar. A Thalia estava reinando e ela não queria... guardaram uma criança, que bom, né? Vamos voltar aqui a família real para Davi. Não, ela se revoltou, rasgou as vestes, gritou ali naquele momento, né? Traição, traição, como se pedindo apoio para acabar com aquela revolta na cabeça dela, né?
Só que não foi isso que aconteceu, porque o plano de Deus, ele vai ser cumprido. E, independente de oposição, né? Seguir os planos de Deus, muitas vezes, significa ter oposição. Quando nós estamos falando aqui, por exemplo, que nós estamos diante, num futuro próximo, se Deus quiser, de uma grande colheita, e nós estamos aqui nessas celebrações proféticas, profetizando a respeito desse tempo que virá, e nos preparando para isso, nós não precisamos pensar que o diabo vai entregar as almas aqui, de mão beijada. Não é assim que acontece. Nós entramos em uma batalha espiritual. E quando Jesus cita a igreja pela primeira vez na Bíblia, lá em Mateus 16, ele fala com Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que a Bíblia traz essa imagem? Por que Jesus traz essa imagem à cabeça dos discípulos? Porque, com certeza, quando nós falamos em ganhar almas, o diabo vai tentar fechar as portas na nossa cara. Sabe? No seu negócio, na sua família, o diabo vai tentar fechar as portas para a igreja, fechar as portas para a igreja, para que a igreja não alcance essas almas. Só que Jesus já disse, a igreja derruba. Pode fechar a porta que quiser, a igreja derruba. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não podem prevalecer, porque é plano de Deus fazer isso. Um exemplo de batalha espiritual que eu acho fantástico, eu gosto muito, é quando Daniel se propõe a orar os 21 dias, né? E aí depois o anjo vem falar com ele, né? Que quando Daniel ele se propôs, ele não tinha nem começado a orar ainda, ele se propôs a orar, ele colocou no coração, Deus já tinha enviado a resposta. Só que um demônio, lá fala o príncipe da Pérsia, né? Segurou, Gabriel falando com ele, segurou, está Daniel capítulo 10, se eu não me engano, que segurou o anjo Gabriel. E por que o diabo conseguiu segurar, um demônio conseguiu segurar? Porque Gabriel era um mensageiro. E aí ele diz assim, então veio Miguel e venceu o demônio. Então ele foi liberado para chegar até Daniel e levar a resposta de Deus. Porque Gabriel era o anjo mensageiro e Miguel é o anjo guerreiro. Era o anjo que tinha, porque tem hierarquia também. Isso é um exemplo de batalha espiritual. Às vezes nós estamos na peleja lá, Senhor, Senhor, não está chegando a minha resposta, não está chegando a minha resposta. Vão para a Bíblia, Senhor manda reforço. Se tem um demônio segurando a minha resposta, manda reforço, assim como o Senhor fez com Daniel, manda reforço e libera a minha resposta. Então nós temos que estar atentos. E, às vezes, o que a gente faz? A gente não está atento à batalha espiritual e quer vencer na força do braço. Mas, aí fala assim, Maria Emília, mas nem tudo é espiritual. Não, tem coisa que é carnal, é nosso, né? Mas, em tudo, o diabo tira proveito. Então, nós temos que estar atentos. Sim, e a palavra vai dizer, né, que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são humanas, não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A Bíblia traz por diversas vezes esse conceito da batalha espiritual, né? Em diversas ocasiões, as imagens mostradas, né? Quando você vai em Efésios 6, a armadura, né? A armadura de Deus. Quem precisa de armadura é quem está em guerra. Sabe? Você está em casa, na sua casa, você não precisa de armadura. Quando a Bíblia diz sobre a armadura de Deus, é porque está indicando uma batalha. Nós estamos constantemente em batalha espiritual. Porque, como eu falei, no mundo espiritual essas coisas acontecem, né, evangelista? O diabo não está à toa. Ele está trabalhando pelos planos dele. E se nós estamos seguindo a direção contrária, se nós estamos trabalhando pelos planos de Deus, o que nós podemos esperar é que virão batalhas espirituais. E na história aqui em 2 Reis 11, depois dessa revolta de Atalia,
e da coroação de Joás, a Bíblia vai dizer lá nos versículos 19 em diante: e tomou os centuriões, e os capitães, e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta dos guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Então, evangelista Josivane, chegou, depois desse tempo, depois dessa história, Joás, então, agora está com 7 anos sentado no trono real de Israel, de Judá. Né? Eu não sei se é devido ao tempo, mas eu queria a permissão para a gente ler o versículo 18. Porque antes do versículo 19 que você leu, que está culminando aí para o final, sim, é o que foi feito antes desse momento, né? Versículo 18 diz assim: então todo o povo da terra entrou na casa de Baal. E o que é que eles fizeram? E derrubaram, como também os seus altares. Derrubaram a Baal e derrubaram os altares a Baal. E as suas imagens totalmente quebraram. Não só derrubaram, como também quebraram as imagens, destruíram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Então todo o culto à idolatria, todos os meios à idolatria, foi primeiramente destruído. Ou seja, a casa foi primeiro colocada em ordem. Né? Sempre Deus traz essas palavras nesse sentido, quando é o momento de reedificação. É primeiro colocar a casa em ordem. E aqui eles destruíram todo um culto à idolatria e os seus respectivos objetos. Porque, às vezes, a imagem em si, a gente desconsidera. Né? Como o Felipe mencionou, a questão das lutas, né? A nossa mente, ela nos engana muito, porque o nosso cérebro, ele quer o quê? Ele pensa em economizar energia, não sentir dor e ter prazer. E isso é uma forma natural do nosso organismo. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, quando a gente vai lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o mundo e contra o diabo, são esses 3 inimigos, quando a gente vai lutar contra isso, requer de nós um esforço. E o que é que a nossa mente diz para nós? Para a gente não se esforçar com as coisas. Sobretudo aquelas que de alguma forma nos agradam. Então, aqui no texto, se refere o culto a Baal. E muitas vezes, numa sociedade hedonista do prazer, sociedade do prazer em que vivemos, o culto é a nós mesmos. Então, antes de Joás chegar a esse patamar de reinado, ele já estava ali, sendo guardado, sendo protegido, pessoas instruindo, outras pessoas guardando, outras pessoas apoiando. Mas antes dele chegar nesse patamar, foi preciso destruir o altar da idolatria. E aí a pergunta é: eu sou cristão, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Não tem nenhuma Maria, não tem nenhuma Cida. Mas quais outros altares que poderia haver na minha vida? E aí, se você quiser fazer a aplicação para você, você pensa na sua, que está erigido em que o Senhor não consegue me colocar naquele lugar pelo qual Ele já me designou. É uma pergunta para reflexão. Então, Joás agora ele é colocado, depois que é derrubado, ele é colocado oficialmente como rei, com toda uma rede de apoio. E agora fica
na administração, devido à sua idade, os conselheiros. Sim, o sacerdote Joiada, principalmente, né? Nós não vamos seguir aqui o capítulo 12 em diante, mas o principal conselheiro, né? O sacerdote que ensinou, que instruiu essa criança na casa de Deus desde recém-nascido. E ele estava, então, ali agora como seu conselheiro pessoal, né? E nós vemos Deus restaurando muitas coisas em Israel, né? Através desse reinado. E eu vou passar a oportunidade para cada um concluir, mas é interessante saber que nós precisamos entender os planos de Deus, porque isso exige intenção da nossa parte. Nós precisamos ser intencionais para isso, porque os planos de Deus não são como os planos dos homens. Não é como o evangelista estava falando, né? A nossa carne, o que nós queremos, o que nós desejamos é diferente, na maioria das vezes, do que Deus está nos pedindo. Mas se nós não entendermos intencionalmente os planos de Deus, um exemplo que eu até coloquei aqui, que é os judeus, até hoje, se você for em Israel, os judeus estão esperando o Messias. E Jesus, né, 2000 anos já passou que Jesus já veio, já estabeleceu o seu reino, né, inaugurou a igreja, esse tempo da graça, e os judeus estão lá até hoje esperando. Por quê? Por qual motivo? O principal deles, o Messias não foi como eles esperavam. Eles esperavam algo diferente. Eles esperavam alguém chegando, destronando, destruindo Roma para dar o poder a Israel, e não foi da forma que eles esperavam. E por não ser assim, até hoje eles estão lá esperando. Entende? Então, na nossa vida, o plano de Deus, nós precisamos ser intencionais em entender o plano de Deus, porque muitas vezes não vai vir como você espera. Quem esperava um rei com 7 anos no trono? Se aquele povo não entendesse isso, talvez eles não colocariam Joás no trono, talvez eles não dariam essa grandeza a uma criança de 7 anos, porque a Bíblia diz que ele foi conduzido pelos centuriões, pela guarda real, ou seja, eles o tratavam como rei, de fato era. Só que se as pessoas não entendessem o plano de Deus nisso, talvez eles destronariam Joás, talvez eles colocariam outra pessoa no lugar de Joás. Só que naquele momento, Joás era o único descendente de Davi e, portanto, a linhagem de Jesus passava por ele. Então, o plano de Deus, a gente precisa entender numa visão macro aqui, né? Não era só aquele momento ali, não é uma coisa simples que está acontecendo ali no momento. Aquilo ali estava apontando para Cristo, no sentido de que a linhagem de Jesus passava por esse menino. Então, muitas vezes nós precisamos entender isso. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, se nós queremos estabelecer que o plano de Deus seja feito aqui nessa igreja, na minha casa, na minha família, na minha vida, na vida dos meus filhos, eu preciso ser intencional em descobrir o plano de Deus e fazer-o cumprir, porque na maioria das vezes não vai ser como eu entendo melhor, não vai ser como eu acho que vai ser, sabe? Muitas vezes Deus vai levantar uma criança de 7 anos e fala assim, honra porque é seu rei. E se nós não entendermos isso espiritualmente, nós vamos desprezar essa criança, só que o plano de Deus passa pela vida dela. E aí, pode concluir? Tem algum mais pensamento? Quero, para concluir aqui, ler novamente o versículo 20, puxando o que você está falando aqui, fala assim, e todo o povo da terra se alegrou e a cidade repousou, depois que mataram a atalaia à espada, junto à casa do rei. O que eu entendo? Que quando a gente é realmente intencional em se reposicionar dentro da vontade de Deus, a ordem é reestabelecida. Aqui, o texto fala que todo mundo se alegrou e que a cidade repousou. É como se ele desse aquela respirada de alívio, assim, porque ele estava vivendo um tempo de opressão e um tempo que ele estava vivendo fora da vontade de Deus. A vontade de Deus para ajudar é linhagem real de Davi.
e outra pessoa e outra linhagem ocupou aquela posição que legalmente não poderia ser ocupada por nenhuma família, somente a família de Davi. E quando eles entenderam isso e realmente colocaram novamente a linhagem de Davi ali, mesmo que no momento uma criança, a cidade pôde repousar. É isso que nós precisamos fazer, né? Entender a real vontade de Deus e se posicionar ali. Porque quando nós nos posicionamos dentro da vontade de Deus, a ordem do reino de Deus ela é estabelecida de novo na nossa casa. Amém. Evangelistas. E pegando um gancho na palavra dos irmãos, a promessa de Deus para nós também, ela passa pela prova do tempo, né? E, às vezes, a gente vê as pessoas tão ansiosas, algumas pessoas, meu Deus, mas será que foi Deus mesmo que falou? Está demorando tanto. Quando nosso questionamento diante de Deus deve ser assim, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Porque Moisés, para ser o líder que ele foi preparado durante 80 anos, 40 anos no Egito, para ser um líder forte, para ser um grande guerreiro, para ser alguém que entendesse de administração, e 40 anos no deserto para aprender a pastorear, para aprender a cuidar e amar o povo, né? E às vezes às vezes Deus levantou um profeta, falou com a gente, entregou a profecia, e a gente quer que no outro dia as coisas já aconteçam. Mas a gente precisa passar pela preparação de Deus, né? Assim como... Aí você fala assim, mas esse menino não foi preparado. Quem disse? Quem disse? E quem determina o tempo é Deus. Para ele, foi 6 anos. Para Moisés, foram 80. Por que isso? Deus sabe do que nós precisamos aprender. O que nós precisamos ter na nossa vida para estar dentro do propósito que Deus determinou para nós. Amém. E a gente finaliza a minha fala dizendo que quando Joás, mesmo de pouca idade, ele assume o trono, tem a figura agora de um conselheiro que já foi mencionado pelo Felipe. E nas nossas vidas, mesmo a gente sendo imaturo, sendo incapacitados, nós também temos um conselheiro conosco, que é o Espírito Santo. Então, a gente, ao tomar qualquer decisão, precisa consultar esse conselheiro. Além dos conselheiros da igreja, o pastor da igreja, os líderes da igreja, os líderes de departamentos, enfim, além dessas pessoas, que nem sempre estão disponíveis, mas temos conosco, em todos os momentos, o Espírito Santo como nosso conselheiro. Amém. Glória a Deus.